Como escolher uma proteína em pó de qualidade para te ajudar no controle da fome e no emagrecimento. Esse é o tema da nossa live de hoje. Você que precisa usar uma proteína em pó para te ajudar ali na composição do total de proteína que você comeria durante um dia e não sabe, fica perdida ali às vezes na qualidade das proteínas, não entende as diferenças entre as proteínas, o que é melhor, o que é pior, o que evitar. Então eu vou falar sobre tudo isso hoje, vou falar o que evitar, o que você deve buscar numa proteína em pó. E, claro, também vou te falar sobre as proteínas, as proteínas animais, proteínas veganas e a diferença entre elas e vantagens e desvantagens de cada uma para você fazer a sua escolha da melhor forma, aquela que for mais benéfica para você. E se você ainda não me conhece, eu sou Elaine Velasquez, eu sou nutricionista, clínica e comportamental e coach em nutrição transformacional, e aqui no meu perfil eu me dedico em produzir conteúdos, lives e ajudar homens e mulheres a emagrecerem, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Então, se esse é o seu desejo, já segue aqui o nosso perfil no YouTube, no Instagram, também no YouTube, e acompanhe aqui as lives, os conteúdos, porque eu acho que pode te ajudar bastante se você deseja emagrecer, mas tem também compulsão alimentar e vício em doces, carboidratos, ali não consegue se controlar nas quantidades. Então você vai gostar bastante do conteúdo que eu posto aqui, porque eu falo bastante sobre isso e formas de te ajudar a controlar e vencer a compulsão e o vício em comida. Dito isso, então, vamos começar com o nosso tema, falando das proteínas em pó. Primeira coisa que eu sempre gosto de falar é que proteína em pó não é obrigatória, não é necessária para absolutamente nada na sua alimentação. Ao contrário de comer proteína. Então, comer proteína é essencial, principalmente se você quer emagrecer, principalmente se você quer manter o peso, principalmente para você que tem muita fome, né? Aquela fome que não sacia por nada, muita vontade de comer que é diferente de fome. Então, uma das coisas que eu mais faço aqui na minha prática clínica é corrigir quantidade de proteína que as pessoas comem. Então, às vezes as pessoas não têm ideia do quão pouco elas estão comendo de proteína, e com isso, vários hormônios relacionados à fome e à saciedade não conseguem, vamos dizer assim, você não consegue estimular esses hormônios como deveria. Porque você não come a proteína suficiente que o seu corpo precisa, você não consegue ali fazer a ingestão então dos aminoácidos que tem nessas proteínas, e você fica com uma série de deficiências, inclusive hormonais, no sentido de não ter ali certos hormônios, né, que vão atuar na saciedade e no emagrecimento e que vão te ajudar a ter um controle do apetite. Então a proteína, ela é muito além, né? As pessoas, elas acreditam que elas às vezes precisam comer proteína porque estão malhando, estão fazendo academia, querem ganhar massa magra, mas independente se você faz academia ou não, você precisa corrigir a sua quantidade de proteína se você não come proteína suficiente. Proteína é extremamente importante em qualquer idade da vida, tá? Mas principalmente você que passou dos 35 anos, tá? Proteína é fundamental, não só para manter essa massa magra que você já tem no seu corpo, mesmo que você não faça atividade física, mas também para você ganhar massa magra, né? Se você faz atividade física, o estímulo da atividade física vai ajudar bastante. Mas, por outro lado, a proteína também é muito importante para você ali que já passou dos 45, 50 anos, porque é quando a gente vai entrando numa fase em que a gente aumenta muito o risco de sarcopenia, por exemplo, né? A sarcopenia é quando você não tem ali musculatura nenhuma, basicamente, né? E quanto mais velho nós vamos ficando, mais a gente precisa de musculatura para ser uma pessoa ágil, para ser uma pessoa que tem mais mobilidade, né? Para ter mais força, para caminhar, para fazer as coisas, para evitar quedas, para evitar fraturas. Então você precisa de músculo, né? E a sarcopenia é algo terrível, que é algo que pode ser prevenido já desde quando você é jovem. Então você precisa comer quantidades de proteínas ideais para você, para o seu caso. Então, dito isso, proteína, você não precisa necessariamente das proteínas em pó para absolutamente nada, contanto que você coma proteína de alguma fonte, né, vindo da comida. Então, proteína em pó, proteína
Desculpa, proteína animal, proteína vegetal. Então você pode comer carnes, ovos, peixes, frango, proteína vegana, por exemplo, vindo do tofu, da soja, né? Então tem as leguminosas que tem um pouco de proteína e aí você precisa cuidar um pouco da ingestão, porque muitas vezes você vai consumir muito mais carboidrato do que proteína. Então se você é vegano, vegetariano, é muito importante que você também procure um nutricionista para te ajudar ali a fazer um bom equilíbrio de proteína no seu prato, junto também com a quantidade de carboidrato e gorduras que você precisa, porque se você está comendo muitas leguminosas, muitos grãos por causa da proteína, muitas vezes você pode estar incomodada que você não está perdendo peso, né? Você está ganhando muita gordura abdominal, mas porque existe um desequilíbrio de macronutrientes que está causando isso. Então, precisa investigar com um profissional. Mas, por que é importante a gente falar de proteína em pó e da qualidade, né, da importância de você escolher uma boa proteína em pó? Porque muitas vezes você não tem paladar, você não tem apetite para comer, por exemplo, a quantidade de proteína que você gostaria vindo da comida. Então, não é fácil comer proteína, né? A proteína é o macronutriente mais difícil de comer, diferente do carboidrato e da gordura. Então, é muito fácil comer muitas frutas, muito pão, né? Muito doce, isso tudo carboidrato. É muito fácil comer carboidrato, né? Muito fácil comer batata, muito fácil comer arroz, é uma delícia, é fácil, vai assim, né? Quase que natural. A gordura, a mesma coisa, né? A gordura, ela sacia bem mais que o carboidrato, mas às vezes ali quando você vai ver, você já comeu metade do pote de castanhas, né? Porque esse excesso de caloria, ele também de alguma forma estimula um pouco a dopamina no cérebro. Então, o excesso de caloria também é muito prazeroso e para algumas pessoas muito fácil de comer bastante. Tá? Então, comer abacate, comer castanhas, comer queijos, por exemplo, né? Então, gordura e carboidrato é muito fácil. Comer o que mais? Comer pasta de amendoim, né? Não queria esquecer da pasta de amendoim, porque o pessoal às vezes exagera com pasta de amendoim. Eu já fui uma pessoa que já exagerei muito em pasta de amendoim, não tenho mais em casa, porque, né, a gordura e o carboidrato é muito gostoso de comer, fácil. Já a proteína é diferente, a proteína é difícil, porque a proteína, você vai precisar mastigar ali aquela proteína animal, né, e a proteína, ela tem aminoácidos, então é algo que demora para digerir no intestino, então você vai precisar, né, seu intestino vai precisar absorver ali aqueles aminoácidos e fazer a digestão e quebrar aqueles aminoácidos, então é um processo, né, bem mais complexo. Então, por isso que é difícil de comer assim. Chega uma hora que você comeu tanta carne, às vezes até num churrasco, você comeu tanta carne, comeu tanta coisa que você não aguenta mais, né? É aquela pessoa que vai no churrasco e nem janta depois, né? Quantos pacientes eu tenho aqui que falam, nossa, eu fui no churrasco e depois não conseguia nem jantar, porque a proteína sacia demais. Mas se você não consegue comer a quantidade de proteína que você gostaria, ali na carne mesmo, no bife, no frango, no ovo ou em alguma proteína vegetal, né? Principalmente para você que é vegano, vegetariano, como eu falei, dessa questão do desequilíbrio dos macronutrientes. Então, as proteínas em pó podem sim ser uma ótima opção para você, inclusive você que também tem ali às vezes um desafio com o tempo, né? O tempo de preparar um café da manhã, o tempo de preparar um lanche da tarde, ou às vezes você não está nem em casa. Então, você quer ali colocar proteína de alguma forma na sua alimentação, mas você está no trabalho, você está na rua e você sabe, né, que muitas vezes se você comer um carboidrato na rua, comer ou no trabalho, alguma fonte de gordura, você vai continuar com fome e talvez abrir ali uma porta para exageros. Outro ponto positivo também das proteínas em pó, então além de te ajudar a bater muitas vezes a quantidade de proteína que você precisa comer num dia para suprir ali as suas necessidades de proteína junto com a proteína que você já come, tem essa facilidade, tem a facilidade também do pós-treino, né? Caso muitas vezes você vai ter um pós-treino, não tá perto do seu almoço, não tá perto de uma refeição, porque o seu pós-treino sempre pode ser a sua próxima refeição. Mas às vezes se não tá perto, né? Você que malha muito cedo, então uma proteína em pó, às vezes você não quer fritar um bife, não quer fazer ovos, né? Não tem frango, então a proteína em pó também vai te ajudar. Outro ponto positivo que eu adoro as proteínas em pó é para levar em viagens, né? Porque, de novo, a gente sabe dos desafios também de achar proteína nos lugares, nas lojinhas. Então, é muito fácil você entrar num mercadinho, numa lojinha e achar, de novo, fontes de carboidrato e gordura muito facilmente para comprar. Você pode achar ali
um saquinho de castanhas, aí você vai achar frutas que você pode comprar bolacha, você pode comprar várias coisas assim que são fáceis de comer, mas nada disso aí tem proteína. E muitas vezes na viagem, né, quando você aprende a comer para ser magra, 365 dias por ano, que é o que eu ensino aqui, tanto no meu método online quanto no meu 1-a-1, é muito importante que mesmo em viagem, e principalmente para você que tem tendência à compulsão alimentar e vício em comida, que você não deixe cair esse consumo de proteína que você precisa durante o dia. Então é muito válido levar as proteínas em pó em viagens pela conveniência e pela facilidade. Então, dito isso, vamos falar então como que você escolhe uma proteína em pó de qualidade para você não cair em pegadinhas da indústria e para você não prejudicar a sua saúde, porque muitas vezes, dependendo do que tem ali naquela proteína, você está mais prejudicando a sua saúde do que necessariamente ajudando o seu organismo. Proteína em pó de baixa qualidade, eu prefiro que você nem compre ou nem consuma, tá? Eu prefiro que você fique sem essa proteína do que muitas vezes consumir uma proteína de qualidade ruim. Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar falando o que você deve evitar em uma proteína. Então, evitar é muito importante você sempre ler a lista de ingredientes da proteína e saber o que evitar. O que você deve evitar, então? Primeira coisa, logo de cara, você não precisa nem ler os ingredientes, é aquela proteína que, na verdade, ela não tem uma lista de ingredientes, ela tem uma redação. Então, tem tanta coisa ali, tem tantas palavras, meu Deus, parece que eu tô lendo uma redação aqui. E eu não quero essa proteína, né? Essa proteína, você fuja dessa proteína, tá? Porque ali, muitas vezes, tem muito mais coisas do que você gostaria, tá? E do que você precisa. E essas proteínas que tem muitas coisas, sinceramente, eu não gosto, não recomendo, não indico, tá? A proteína, então, a primeira coisa para você escolher uma proteína boa, de qualidade, são poucos mínimos ingredientes essenciais. Nada além, tá? Não precisa ter ali, então. Então, vamos falar o que você deve evitar, né, nessas proteínas. Não precisa ter excesso de vitaminas, tá? Então, tem muitas proteínas que tem vitaminas, né? Um monte de vitaminas. Você vai ver, tem o complexo B inteiro ali, né? Tem um monte de vitamina de todas as categorias. E eu falo assim, gente, mas assim, se uma pessoa não está deficiente dessas vitaminas, você não quer uma proteína em pó cheia de vitaminas, né? Excesso de vitamina, gente, não é bom. Né? Excesso de vitaminas no seu corpo, tem algumas vitaminas que são tóxicas para o seu corpo em excesso. Então você não quer esse desequilíbrio de vitaminas. Então proteína vitaminada, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto, tá? Porque se eu particularmente tenho uma deficiência de vitaminas, ou se um paciente tem deficiência de vitaminas, eu vou indicar ali a vitamina, a gente vai repor essa vitamina de alguma forma. Mas essa vitamina não tem que vir de uma proteína em pó, principalmente sabendo que as vitaminas que se usam na proteína em pó muitas vezes não são vitaminas de qualidade, não são a forma mais biodisponível que tem daquela vitamina, tá? Então, por exemplo, a B12, né? Muitas vezes você vai achar a B12 que não é no formato de metilcobalamina, que é o formato que o seu corpo absorve melhor, tá? Então, se você achar ali cianocobalamina, alguma coisa assim, então essa não é a forma mais biodisponível da B12, por exemplo. Então, eu não quero essas vitaminas que tem nas proteínas em pó. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é você olhar se ela tem ali aquelas gomas, aqueles emulsificantes. Então, lecitina de soja, lecitina de girassol, goma guar. Então, isso tudo é emulsificante, é para quando você bater ali o produto ficar mais cremoso, porque muitas vezes você vai bater isso com água, né? E aí não fica bom, né? Mas quando você bate com fruta, não vejo esse problema. Então, não precisa ter essas gomas. Eu não tenho tantos problemas com essas gomas se você usar algumas proteínas que têm esses emulsificantes na exceção. Porque na regra, aquilo que você usa na regra, que você usa todo dia, nós já temos, né, alguns estudos mostrando que esses emulsificantes, eles prejudicam ali as nossas barreiras, a barreira do nosso intestino, a barreira intestinal. Então você não quer comer nada no seu dia a dia que fique ali machucando e prejudicando a barreira do seu intestino, onde está todo o seu sistema imunológico, onde está, né, basicamente todo o seu sistema imunológico, onde está ali a produção de muitos neurotransmissores, incluindo aqueles que te ajudam a ser menos ansiosa, comer menos por fome emocional, né? Então você não quer o seu intestino, você não quer algo prejudicando o seu intestino todo dia.
Então, se for na exceção, né, às vezes tem um paciente que fala assim, eu adoro uma proteína de doce de leite, será que eu posso? E muitas vezes essas proteínas com esses sabores, assim, elas vão ter algum emulsificante. E tudo bem para exceção, né? Mas para o dia a dia, procure uma proteína que não tem esses emulsificantes. Outra coisa são os adoçantes artificiais. Então, os adoçantes artificiais, existe, né, uma polêmica ainda sobre os adoçantes, são bons, não são, prejudicam ou não prejudicam, mas os adoçantes artificiais a gente também sabe que eles podem prejudicar a barreira do intestino, né? Então, no dia a dia, então, de novo, na exceção, não tenho problema com isso, mas no dia a dia eu recomendo que não use os adoçantes artificiais. O que são, né? O aspartame, a sucralose, esse tipo de adoçante. Já os adoçantes naturais, eu acredito que tudo bem, tá? Os adoçantes naturais como stevia, fruta do monge, xilitol, eritritol, evitem maltitol, tá? Porque o maltitol, apesar de ser natural, ele é um adoçante glicêmico, tá? Ele mexe ali com os seus níveis de açúcar no sangue. Então, se você tá buscando um produto com adoçante, é porque você não quer açúcar, né? Você não quer nada que mexa ali com o seu nível, né, de açúcar no sangue. Claro que a proteína em si, muitas vezes, vai mexer um pouquinho, mas não muito, tá? Então, o maltitol, evitem o maltitol, porque o maltitol ele não tem esse efeito, tá? O maltitol ele mexe com os seus níveis de açúcar no sangue. Mas o xilitol, o eritritol, se você tolera esses polióis, e aí tem que ter atenção, porque às vezes você vai sentir que você toma uma proteína em pó que é adoçada com xilitol, eritritol, e aí você fermenta, fica ali com aquela barriga estufada, tem gases, e muitas vezes é por causa desses adoçantes que são ali da família dos polióis. Então, evite esses adoçantes se for o seu caso. Prefira as proteínas que são adoçadas com estévia, tá? Estévia ou fruta do monge, que são adoçantes mais naturais, menos fermentativos. A talmatina também parece ser um adoçante bom, aí que não fermenta tanto para muitas pessoas, tá bom? Então, adoçante natural, nada de adoçante artificial naquela proteína que você consome no dia a dia. E por fim, os aromas naturais e artificiais. Então, aroma natural e artificial é um problema para quem tem tendência à compulsão e vício em comida, porque esses aromas, eles mudam o nosso paladar, né? Eles deixam ali tudo muito mais palatável, muito mais gostoso do que encontrado na natureza. E aí depois você não sabe porque o brócolis não tem gosto de nada, a cenoura não tem gosto de nada, a abobrinha não tem gosto de nada, a salada não tem gosto de nada, né? Porque o seu paladar está ali completamente, né, absolutamente viciado nesses aromas, né, que são sabores que não existem na natureza. Então, evite esses aromas, apesar de que eu já devo te falar que qualquer proteína hoje que tenha no mercado, que tenha algum sabor de alguma coisa, baunilha, chocolate, que mais? Doce de leite, cookies and cream, né? Qualquer uma desses sabores, tudo isso é aroma natural e artificial. E aí, então, você vai ter que testar a sua tolerância. Se você quer consumir uma proteína com sabor, porque realmente, às vezes, a proteína sem sabor nenhum, você vai ter que ter o trabalho de dar o sabor para essa proteína. Eu indico que as pessoas comprem proteína sem sabor nenhum, só com um único ingrediente, que é a proteína em pó e mais nada, mas você vai dar o sabor na sua casa. Então, você vai bater ali com uma fruta, você vai colocar o seu próprio adoçante, mas você vai ter que ter esse esforço de colocar o sabor. Se você come uma proteína que já tem o sabor, então é claro, se você está na rua, levou essa proteína de lanche, então é muito conveniente que ela tenha um sabor agradável para você misturar ali com água e conseguir tomar, certo? Então isso aí eu deixo a seu critério para decidir, né? Então tentar evitar também no seu dia a dia aquelas proteínas que tem muito aroma, mas uma vez ou outra, né, você ter ali a proteína que tem aroma para momentos estratégicos, tá? Tudo bem também. E você vai sempre avaliando com o seu paladar, como que você se sente. Será que você repara que quando você come muitas essas proteínas que tem aroma, você fica com mais vontade de comer doce depois, aquela vontade que não passa nunca? Então observe essas coisas, tá? Porque tudo isso são coisas que eu observo e converso com os meus pacientes quando eu estou tratando uma pessoa que tá ali com vício em doce, vício em carboidrato e precisa emagrecer, quer emagrecer, né? E não consegue, certo? Então, então basicamente são essas coisas que você deve evitar nas proteínas em pó. Então, o que nós temos então de proteína em pó?
nós temos as proteínas de origem animal e temos as proteínas de origem vegetal. Para veganos, né, e alguns vegetarianos também usam, mas o vegetariano também pode usar whey, porque o vegetariano consome leite, né? Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar aqui é um dos mais populares e famosos, que é o whey protein, né? O do soro do leite. Então o whey protein do soro do leite, os pontos positivos é que é uma proteína de boa qualidade, de boa biodisponibilidade, ou seja, o que é isso, né? Biodisponibilidade é quando o seu corpo consegue usar aquela proteína, né? O seu corpo consegue absorver, né, essa proteína, absorver os aminoácidos, ele consegue utilizar de forma eficiente. Então, as proteínas animais todas, de forma geral, são biodisponíveis, são boas, né, para a biodisponibilidade, né? E então o whey protein tem a grande facilidade, é que tem muitas marcas, tem muitas variedades, mas como eu falei, sempre interessante você ler a lista de ingredientes e ver ali o que você está buscando nesse whey protein, tá? Mínimos ingredientes, bons e poucos ingredientes, né? Como eu falei aqui, o que você deve buscar. E o whey protein, algumas pessoas, né, a desvantagem, então tem essas vantagens, né, tem muitos sabores, né, tem vários sabores, é uma proteína que você também consegue fazer receitinhas, então você consegue fazer brigadeiro de whey, você consegue fazer uma calda de bolo de whey, então é muito legal, muito interessante. Mas, por outro lado, muitas pessoas são intolerantes à caseína, né? Então, a proteína do leite e outras proteínas do leite também, principalmente a caseína. E muitas pessoas não vão digerir bem o whey protein. Ou vão ter vários outros sintomas que não são de digestão, mas porque elas estão consumindo ali, né? Elas são, na verdade, intolerantes ao leite e elas continuam consumindo o whey protein. E aí, não é positivo, tá? Então, quando você sente desconforto com whey protein, tem vários pacientes que não usam whey protein porque sente muito desconforto. Eu também sou uma pessoa que não uso whey protein porque eu sou alérgica à proteína do leite. Então o whey protein tem essa desvantagem. Se você é alérgica à proteína do leite, então o whey protein não é pra você, tá? Próxima proteína, então, que é uma proteína de boa qualidade, é a proteína de bife, né, proteína de carne, mas o problema, né, é que essa proteína, a desvantagem dela, então a vantagem é que para quem é intolerante à proteína do leite, ela é uma boa proteína que tem uma boa biodisponibilidade, o seu corpo consegue usar, mas por outro lado, você muitas vezes, né, não vai... outro ponto também é que você não vai ter aquele desconforto, aquele estufamento que você teria com a proteína do leite, mas por outro lado, aqui no Brasil é raríssimo você achar marcas de proteína de bife, e quando você acha, né, as poucas que eu achei de proteína de bife, eu não gostei dos ingredientes, então não acho os ingredientes interessantes, então não gosto, não compro e não recomendo também. Então se você achar, fique de olho no mercado. O mercado tá sempre, né, a indústria tá sempre lançando novidades, tá sempre melhorando os seus próprios produtos também, né? Então, quando os consumidores, né, às vezes vocês acham que vocês têm pouco poder, né, de influenciar a indústria. Quando todos nós nos recusamos a comprar produtos ruins, né, produtos de baixa qualidade, né, ou produtos ruins ali com ingredientes ruins, a indústria vai ter que ouvir isso uma hora, né? E eles mudam a composição do produto, eles mudam ali a qualidade do produto, ou vem uma outra indústria e lança algo melhor. Então tudo isso é muito bom, que você seja exigente com aquilo que você consome de produtos, tá? Não se contente com qualquer coisa, com ingredientes que fazem mal para você no longo prazo, tá? Então procure sempre, né, invista seu dinheiro é um investimento nesses produtos e nessas empresas, nessas indústrias. Então, invista seu dinheiro em coisas boas, coisas de qualidade, e é aí que vem a questão da proteína do bife. Dito isso, então, como eu falei, se você achar, né, alguma proteína aí nova no mercado, às vezes você pode gostar, tá, dos ingredientes. E nos Estados Unidos tem uma proteína de bife que eu amo, é a única que eu uso, né? É uma proteína que só tem 3 ingredientes. Se você comprar essa proteína sem nenhum sabor, ela não tem, só tem um ingrediente, mas se você comprar de cacau, por exemplo, chocolate, então ela só tem a proteína do bife, cacau em pó
e fruta do monge, que é o adoçante que eles usam, e mais nada. Não tem aroma, não tem emulsificantes, não tem nada de ruim nessa proteína, ela é maravilhosa. A de baunilha é a mesma coisa, eles não usam aroma de baunilha, eles usam a fava da baunilha e também um adoçante e a proteína e mais nada, tá? Mas infelizmente importar nessa proteína é um desafio, né? Porque muitas vezes você tem que viajar para conseguir comprar e realmente não é fácil, tá? Mas essa proteína de bife existe. Nos Estados Unidos você consegue achar algumas marcas melhores, em outros países eu não sei, né? Porque eu não explorei o mercado de outros países, né? Mas nos Estados Unidos é um mercado que eu consumo bastante já. Agora eu quero falar a desvantagem da proteína de bife. A desvantagem é que, diferente do whey, a proteína de bife é ruim, ela não é gostosa, tá? Eu já aviso isso pra você antes de você sair comprando aí proteína de bife e depois vir aqui me xingar, tá? A proteína de bife não é gostosa, mesmo a proteína de baunilha. Eu não acho ela gostosa, então mesmo essas que tem algum sabor, né, a de chocolate, a de baunilha, eu sempre preciso misturar com alguma coisa. E uma vez que você mistura com alguma coisa, aí sim ela fica ótima. Eu adoro bater minhas proteínas de bife com aqueles packs de açaí puro. Então você compra no mercado ali 100 gramas, né, eu compro um que é uma embalagem que vem 4 packs de açaí e ali, né, eu bato o açaí com essa proteína, coloco o adoçante, eu coloco alguma fruta, uma banana, alguma coisa para dar um gosto melhor e pronto, a proteína fica imperceptível, fica gostosa. Então, se você souber com o que bater, né, bater com as frutas certas ou algum ingrediente certo, essas proteínas de bife ficam muito gostosas, mas tem essa desvantagem de você não conseguir levar assim para consumir quando você tá na rua, aleatoriamente, batido com água, porque realmente não é gostosa, tá? Ela não fica gostosa, ela não fica tão cremosa só misturando com água como o whey protein. Você precisa bater no liquidificador, aí ela fica bem cremosa, certo? Próxima proteína, então, em pó, que é de origem animal, é o colágeno, né? Então, o colágeno é uma fonte de proteína e a vantagem do colágeno é que sim, tem boas marcas aqui no Brasil, tem alguns sabores bem interessantes, mas todos com aroma, né? Mas enfim, tem o sabor aqui. Tem o colágeno sem nenhum sabor, que eu gosto bastante, então é fácil de achar aqui no Brasil. Ele não é alergênico igual a proteína do soro do leite, então é uma proteína interessante para você que não pode usar a proteína do soro do leite. E ela não é ruim igual a proteína de bife, então quando eu sempre compro colágeno sem sabor nenhum, né? Todas as marcas que eu vi até hoje com colágeno tem esses problemas que eu listei aqui, então eu não compro com sabor, mas ele basicamente some em muitos líquidos. Por exemplo, o sabor vai sumir completamente se eu misturar com o suco de maracujá, fica ótimo, não sinto o sabor. Se eu misturo num chá, dependendo do gosto do chá, ele também vai dissolver ali completamente. Parece que não vai dissolver, tá? Parece que ele vai ficar ali empelotado, mas não vai, tá? Dê 2 minutos no relógio que ele vai dissolver completamente no seu chá. E dá para usar o colágeno no chá. Dá para usar o colágeno também no café preto. Você, bebedor de café preto, né? Dá para tomar o colágeno no café preto. E também dá para você fazer vitaminas, dá para usar em receitas. Eu uso em receitas, às vezes eu faço uma panquequinha, reforço ali com o colágeno em pó. Então é muito legal. Mas, né, a desvantagem, então essas são as vantagens. A desvantagem do colágeno é que o colágeno não é uma proteína completa, tá? Então, ele não tem todos os aminoácidos essenciais, tá? Como o triptofano, por exemplo, que é um aminoácido essencial. E ele também não tem ali, vamos dizer assim, as quantidades, muitas vezes, dos aminoácidos, né? Então, ele até tem um aminoácido, mas ele não tem as quantidades dos aminoácidos que poderia ter no whey ou na proteína de bife, ou até quando você come, né, uma proteína animal. Então, existe agora, tá levantando-se um debate sobre será realmente que a proteína do colágeno é algo pra gente consumir? Será que isso é vantajosa? Vale a pena, né, pelo que ela entrega, né? E a minha resposta para isso é: se você, como eu, que tem intolerância à proteína do leite e não se dá bem com as proteínas veganas, que eu vou falar daqui a pouquinho, então o colágeno ele continua sendo, na minha opinião, uma proteína considerável, tá? Para você repor ali um pouco, né, uma parte pequena da sua proteína do dia.
considerando que você consome outras fontes de proteína. Você consome carne, você consome frango, você consome peixe, ovos, né? É que muitas vezes o que não justifica é que a proteína do colágeno, ela não é às vezes tão barata assim, né? Mas ainda assim, eu acho que é uma proteína válida para quem tem essas intolerâncias e quer dar uma reforçada na proteína, e também para você usar em receitas. Muitas vezes você não vai se dar bem colocando alguma farinha de alguma coisa, farinha de castanhas ou qualquer outra coisa que você não tem uma boa digestão. Então, o colágeno, ele vai ser bem interessante para essa questão da digestão, tá? Então, então essas são, né, vantagens e desvantagens aí da proteína do colágeno. E hoje eu tô falando aqui só da função do colágeno como proteína. Eu não tô falando de colágeno com relação à pele, cabelo, unha, porque isso também existe ainda uma discussão muito grande na literatura científica, se esses colágenos, eles realmente têm qualquer impacto, né, na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa unha, porque, né, o essencial mesmo é que você coma proteína de forma geral, você coma esses aminoácidos de outras fontes, né? Então, se você usa o colágeno, beleza, mas você não necessariamente precisaria do colágeno para nada disso, tá? Nem para cuidar da sua pele, nem para cuidar do seu cabelo, nada disso, tá bom? Então eu gosto sempre de falar, porque é muito bom quando a gente faz as nossas compras de forma consciente. O dinheiro é meu, eu compro o que eu quero, né? Mas eu tenho consciência, eu não estou comprando isso daqui com uma ilusão, né? De que, nossa, isso aqui vai deixar minha pele maravilhosa. Não sei, né? Talvez não, né? Não tanto como se é vendido, tá? Pela indústria. Então eu sempre gosto de jogar real aqui com vocês, falar, né, o que vocês, para vocês tomarem as próprias decisões de vocês. Então essas são as principais proteínas de origem animal em pó, tá? Falei dos prós e contras, o que você precisa ali observar em cada uma, mas nós também temos a proteína do ovo, tá? Da clara do ovo. Então existe essa proteína aí, tanto em pó como líquida, tá? Você pode comprar a proteína da clara do ovo ali sem o ovo. Eu particularmente não gosto também, mas é claro que algumas pessoas podem se dar bem com essa proteína, é uma proteína geralmente pura, tá? Mas algumas pessoas não vão digerir tão bem também essa proteína do ovo, tá? Que ela é pura, ela como se eu tirasse a gema do ovo e usasse, né, colocasse ali naquela caixinha ou naquela embalagem só a clara do ovo, tá? Então, veja se essa proteína é uma proteína interessante pra você, né? Aqui na minha prática eu não tenho tanto a prática de usar, nunca precisei usar, né, tanto, mas é uma proteína que existe e pode ser uma possibilidade sim para algumas pessoas, tá? Então, vantagens é que é uma proteína biodisponível, né? Boa para biodisponibilidade, de boa absorção do seu corpo, mas a desvantagem é que algumas pessoas não têm uma boa digestão dessa proteína. Com relação ao gosto, eu não posso falar porque eu mesma nunca consumi, tá? Mas eu acredito que quem compra aquelas caixinhas de proteína líquida, né, de clara de ovo, geralmente faz receitas com aquilo. Então, não é que você vai tomar aquilo puro, tá? Mas a proteína em pó do ovo, eu não sei, não tenho a mínima ideia como é o sabor, tá bom? Vamos falar então de proteínas veganas, né? Proteínas veganas, o que temos, né? Então nós basicamente temos a proteína de ervilha, vou falar das mais populares, mas temos outras que não são tão populares também. Então temos a proteína de ervilha, temos a proteína de arroz e temos a proteína de soja, tá? Então isso aí é amplamente conhecido no mercado, fácil de achar também essas proteínas, tá? Mas na minha experiência, muitas pessoas têm dificuldade com a proteína de arroz. Então, às vezes as pessoas ficam ali mais com a proteína de ervilha ou a proteína de soja, tá? Mas lembrando que essas três proteínas, vou falar então as vantagens. Temos muitas marcas aqui no Brasil, temos várias marcas. Tem marcas que têm bons ingredientes ali, então é fácil achar. Temos vários sabores, então hoje a indústria já foi melhorando aí os sabores das proteínas veganas para então tem uma variedade de sabor, assim como tem o whey protein, então é fácil de achar. Mas por outro lado, né, e é vegana, né? Então se você é vegano, então você tem aí essa possibilidade de suplementar com essa proteína. E ela é sim completa nos aminoácidos, né? Ali, às vezes o pessoal fala, essas proteínas são incompletas e tudo mais, mas não, elas têm ali os aminoácidos, né, ali como deveria. Mas, claro, né, quando você... É muito interessante, né, quando eu uso a proteína de bife e eu também já usei a proteína vegana, a de ervilha em especial. É incrível, né? Porque a proteína do bife, você precisa de uma dose só, ali você já vai ter 20, 23, 25 gramas de proteína.
A proteína vegana, você sempre vai precisar ali de 2, 3 scoops, né? Então você precisa de muito mais pó para você conseguir a quantidade de proteína. E isso pode ser uma coisa que para alguns, né, porque agora eu vou falar das desvantagens dessas proteínas, né? A desvantagem é que sim, elas podem ser alergênicas para algumas pessoas, né? Proteína da soja, principalmente. Número 2, elas têm, então, tanto a ervilha como arroz, a proteína de arroz, elas têm um antinutriente chamado lectina, e essa lectina, ela pode ser de muito difícil digestão para muitas pessoas, tá? Então, muitas pessoas vão tomar as proteínas veganas, não vão se sentir bem. Para algumas pessoas, elas podem causar constipação, eu sou uma dessas pessoas, então, eu, infelizmente, não me dei bem com as proteínas veganas, porque o meu intestino fica super preso, não dá pra usar no dia a dia definitivamente, tá? Por causa, muitas vezes, desses antinutrientes, né, que elas têm. O que mais? O gosto, muitas pessoas não gostam do sabor dessas proteínas e como eu falei, tem essa desvantagem que você tem que colocar muito mais pó na proteína, ali para ter a mesma quantidade de proteína que você teria de uma proteína em pó animal. Então, ali, essa é uma questão, né? Muita gente não gosta do sabor, eu particularmente gosto do sabor, tá? Eu adoraria poder usar mais essas proteínas, se me caísse bem, eu usaria. Eu gosto do sabor, mas infelizmente pra mim não dá, né? Não é algo que eu uso de vez em quando, mas eu não uso no dia a dia, tá? Mas o sabor, algumas pessoas definitivamente não gostam, assim, para tomar pura, batida com água. Mas você pode também bater com alguma fruta, mesmo caso da proteína de bife. Você pode bater com alguma fruta, pode bater com algum outro ingrediente que vai dar um gosto muito melhor para sua proteína, tá? A maioria, outra desvantagem é que a maioria dessas proteínas também tem alguma lecitina de soja, de girassol, porque elas não emulsificam de forma nenhuma, né? É uma proteína muito seca, então elas têm essa dificuldade de emulsificar, principalmente a de arroz e a de ervilha. E muitas pessoas não sabem que existem também, por exemplo, proteínas em pó das sementes, semente de girassol, semente de... qual que é aquela outra? Semente de abóbora. Então tem uma marca que chama Souli, é a única marca que eu conheço, tá? Na verdade, que tem essa proteína de girassol e proteína de semente de girassol e proteína de semente de abóbora. Eu não lembro agora se elas têm também um pouco, se elas misturam um pouco com a semente de linhaça e extraem só a proteína, tá? Mas a vantagem é que se você é vegano, para receitas salgadas, né, essa proteína ela pode ser interessante. É uma proteína limpa também, no sentido de não tem ali outros ingredientes, pelo menos até a última vez que eu vi, tá? Mas, por outro lado, às vezes o sabor pode ser difícil de adaptar, tá? Então, algumas pessoas não vão gostar tanto do sabor, tá? Mas é porque também elas são um pouco mais indicadas, na minha percepção, para fazer receitas salgadas, né? Para colocar em coisas salgadas e não necessariamente doce, como a gente faz com essas outras proteínas aqui. Certo? Então, é isso. E por fim, né, eu vou mencionar bem brevemente aqui, que a gente já tá estourado no tempo, mas existe também os sachês de aminoácido, né? Então, você isolar ali o aminoácido da proteína, porque quando a gente come proteína, o que a gente quer? A gente quer os aminoácidos da proteína, né? E aqui nessas proteínas em pó, né, a gente tá levando ali a proteína, mas leva um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura, às vezes, né, dependendo da fonte. Mas às vezes, como eu falei, muitos de vocês não conseguem comer as proteínas na quantidade que deveria e também não digere bem nenhuma dessas proteínas que eu falei aqui, né? As proteínas em pó, muitas pessoas vão ter muita dificuldade de digestão, tá? Então você tem que testar para você aí, vai testando algumas, vê o que você acha. E outra dica de ouro que eu sempre recomendo para os meus pacientes: nunca compre o pote inteiro da proteína, né? Compra um sachê daquela proteína. Se você vai comer aquela proteína, provar aquela proteína pela primeira vez, compra um sachêzinho somente no mercado, em alguma loja de produtos naturais ou de suplementos, prova aquele sachê, prova aquele sabor. Se você gostar, aí sim você investe em comprar ali 1 quilo, né, meio quilo dessa proteína, porque às vezes você vai comprar por alguma recomendação, mas você não vai se dar bem, aí você, né, desperdiçou seu dinheiro. Você
Se você não gostar do sabor, se você não gostar da textura, então, né, não é indicado que você compre o pote inteiro. Compra só um sachêzinho e prova, tá? Você pode comprar um sachê de whey, pode comprar um sachê do colágeno sem sabor, pode comprar um sachê das proteínas veganas, tá? E ir provando e ver o que você acha, ver como que você se sente, tá? E dito isso, então, temos os aminoácidos isolados que vocês podem comprar em sachês, né? Então, muitas marcas vendem em sachês. Algumas pessoas gostam de mandar manipular esses sachês de aminoácidos essenciais, né? Então, geralmente só tem ali os 9 aminoácidos essenciais e as pessoas, né, muitas pessoas se dão muito bem com tomando esses aminoácidos, porque elas vão ter mais ou menos efeitos parecidos com o dessas proteínas. Então, aquela pessoa que não tem tanto apetite ou até tem um apetite muito elevado, e aí você pode usar de forma estratégica, você tomar ali 30 minutos antes de uma refeição, né, um sachêzinho de aminoácido. Ou, por exemplo, quando você está viajando no meio da tarde, não estou com tanta fome, está começando a me dar uma fome, toma um sachê de aminoácido, porque eu não tenho ali acesso à proteína. Então, esse sachê de aminoácido ele pode ser usado de várias formas, tá? Em idosos, né, pode ser usado para evitar a sarcopenia, porque muitas vezes o idoso não consegue de jeito nenhum comer ali as quantidades de proteína que deveria, ou até mesmo, né, usar alguma dessas proteínas em pó. Então, né, os sachês de aminoácido é aí uma tecnologia da indústria que eu acho muito interessante, muito válida, num contexto, né? Então, dependendo da pessoa, dependendo do caso, vale muito a pena também. Certo? Então, é isso por hoje. Espero que essa live tenha sido esclarecedora para você tirar as suas próprias conclusões daquilo que você deve, né, usar ou não, ou daquilo que você deve evitar. Mas o que eu sempre gosto de deixar assim de mensagem final é que não deixe, vamos dizer assim, não relaxe no consumo da quantidade de proteína que você precisa durante o dia, tá? Não deixe isso como algo para você não colocar atenção, principalmente se você tem muita fome, se você sente que você tem uma fome que não passa por nada, se você tem muita vontade de comer, muita vontade de comer doce, tá? Se você tem compulsão alimentar, porque a proteína ela é fundamental e essencial no tratamento da compulsão alimentar, do vício em comida, né? E claro, para quem quer ter boa saúde, quer aí ter, né, pele, cabelo, unha e tudo mais, que às vezes você vai buscar em produtos que não tem validação científica, né? Então basta você consumir mais proteína, né, na sua dieta. E também você não pode, né, e também prevenir aí aquela questão da sarcopenia que eu falei aqui no começo. Então não deixem de lado, né, essa atenção que você precisa ter para o seu consumo de proteína todos os dias, certo? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem o like de vocês e compartilhem com outras pessoas que também precisam aí consumir proteína, se sentem perdidas com proteína em pó, não sabem o que procurar, o que olhar, certo? E nos vemos na nossa próxima live semana que vem. Tchau, tchau!